Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meu óculos é só para perto, né? Aí eu vou ficar colocando e vou ficar tirando. Tirando e colocando. É muito bom estar aqui. E eu estava pensando. Passei o dia todo pensando. Eu que pedi o pastor Raimundo para pregar. Hoje, né? Perguntei se já tinha... Perguntei quem ia pregar nessa quarta-feira. Ele disse, toda vez ele diz, é o Espírito Santo. Espírito Santo, glória a Deus, né? Que resposta maravilhosa. E eu estava pensando, esse ano, eu não sei bem o dia e nem o mês, mas eu queria participar os irmãos que vai completar, sabe quantos anos que eu sou convertida? 35 anos. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso é bom, é muito bom. A experiência é. Mas isso, para o Espírito Santo, não quer dizer nada. Para o Espírito Santo, isso quer dizer assim, uma pessoa convertida hoje, não tem esse negócio de carência. O Espírito Santo, hoje uma pessoa se converteu e a pessoa se entregou totalmente a Deus, de coração, de vontade mesmo. A pessoa já fala em língua, a pessoa já se transforma, de vontade, de verdade mesmo. Não é aquele que chega e diz que quer só para mostrar para os outros e quando sai não tem uma transformação. Mas aquele que quer, sai transformado e às vezes... tem mais do que aquele que nasceu, que tem 50, 60, 70 anos, que tem pais evangélicos, tem avô evangélico, que nasceu na casa de pessoas que os avós são todos evangélicos, e aquele ali é de pais que viram no mundo, e de repente aquele cara ali, aquele ladrão, aquele que roubava, está curando. Eu vi aquele cara 3 meses atrás, estava traficando, estava fazendo isso, hoje ele está curando. Isso é o Espírito Santo de Deus. Não tem tempo. Eu estou dizendo assim, mas não é para dizer, Arlene, não. É só para dizer, tem tempo. Mas que o Espírito Santo não tem isso, não. O Espírito Santo, a pessoa chegou e realmente mudança de vida. Mas tem gente que, de repente, está na casa de Deus há 300 anos e não tem mudança nenhuma. Entra e sai do mesmo jeito. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim, né? Mas glória a Deus. E eu estava pensando justamente nisso. E, às vezes, é a responsabilidade muito grande, né? Porque... a responsabilidade de ter 35 anos, muita gente vem cobrar. Porque o ser humano, antes da pregação, o ser humano cobra muito da gente. Enquanto a gente chega para o Pai e diz assim, Senhor, me perdoa por isso, por aquilo, por eu estar em casa parada. Isso foi que hoje eu falei para Deus. Esses dias hoje eu falei isso para o Raimundo. Raimundo, a gente, quando era da Sara, a gente estava de segunda a segunda na igreja. Dia de domingo, a gente ia para o culto de manhã, saía de casa 3 horas para a igreja, que a gente primeiro ia para a intercessão, depois eu ia para o ensaio de louvor, a gente ia para o culto das 5 horas, depois ia para o culto das 8, e ficava, era assim na igreja, quando tinha vigília inteira a gente ficava lá, o tempo todo. Segunda a gente tinha célula no PC, eu liderava a célula no PC na terça-feira, liderava a célula na quinta-feira, tinha célula no Montese, tinha célula na Maraponga, a gente teve célula no PC, lá na casa do Goulart.
que a gente estava junto com o Valdeci, pastor Valdeci já contou isso, que a gente pregava e às vezes a gente tinha que baixar a porta, porque tinha bala, de repente era bala, era a gente caindo, a gente tinha que fechar a porta, e era uma vida agitada, mas era uma coisa boa, e eu não quero, de repente, eu estava falando isso, gente, eu não quero viver essa vida, de só estar de segunda a quarta, de domingo e quarta, né? Eu estava falando para Deus isso hoje, né? E hoje, quando eu pedi ontem o pastor Raimundo, acho que foi na segunda, eu não lembro, e eu comecei a orar, o Senhor disse, fala sobre oração, né? E eu pensei, quanto tempo a gente tem gasto com oração? Quanto tempo? Né? Eu me lembro que o Poiochum, eu sempre eu tenho dúvida, se é Poiochum, se Deus mudou para Devilchum, é Poiochum, né? Agora, e perguntaram a ele qual era o segredo da igreja dele ser uma das maiores do mundo. Ele disse que era joelho no chão, oração. Orava 4 horas, 5 horas, 6 horas. E eu me perguntava, o que esse homem tem tanto para orar? Porque às vezes eu vou orar 15 minutos. Eu já cheguei a orar 1 hora. Mas eu fico me perguntando, o que esse homem tem tanto para orar? E a gente é assim. E eu estava assistindo umas pregações hoje sobre oração. E o pastor Hernandes Lopes, quem conhece o pastor da Presbiteriana? Ele estava falando uma coisa muito engraçada. A criança, quando ela nasce, ela fala pouca coisa. Papai, mamãe. E aos poucos ela vai aprendendo a falar. E daí a pouco ela já está falando um monte de coisas. E a gente tem que ser assim. De repente você se ajoelha para falar com Deus, ou você está na sua cama mesmo, e você diz, o que eu vou falar com Deus? Eu não sei orar. É você falar com Deus. De repente a gente só sabe pedir, Senhor, boa noite, Pai, eu quero pedir para que o Senhor venha me abençoar minha mãe, meu pai, que Tu me cubra com Tua bênção, que eu tenha uma excelente noite, que durma em paz. É assim. A pessoa ora assim, né? Porque eu cubro, tenho uma excelente noite, que durmo em paz, que abençoe minha família, minha casa, meus irmãos. E pronto, aí dorme. Aí quando é de manhãzinha, Pai, em nome de Jesus, que abençoe meu dia, abençoe o pastor Hinaldo, abençoe todo mundo lá da igreja, né? Aquela oração bem rápida, e eu vou em paz, vai em paz, em nome de Jesus, que Deus abençoe. E pronto. E cadê o ouvir de Deus? Deus quer falar com a gente também. Engraçado que eu estava pensando isso, lá na Sara Nossa Terra, quando tinha os encontros, que tinha aquelas várias. Quem fez encontro aqui? Quem fez encontro? Quem era responsável para pregar a parte de oração? Porque tinha o encontro das mulheres e o encontro dos homens. Quem era responsável para pregar a oração era eu. Né? Então eu já pregava a oração, já estava craque, eu já ia pregar a oração. E eu também era responsável para fazer o pós e o pós e o pré, o encontro, né? Então eu pregava muito sobre isso, e eu estava lembrando. E eu já estava falando com Deus justamente isso. Só que hoje lá em casa estava tanta gente e eu tentando falar as coisas, e de repente eu fazia era rir das coisas, a pessoa tentando me atrapalhar, e eu estava era rindo. Mas eu falando com Deus, que a gente começa a dizer assim, Senhor, Espírito, vem sobre o Espírito Santo. Eu não estou sabendo, vem, coloca palavras na minha boca. Pai, você começa a dizer assim, eu não estou sabendo falar. O véu que separava a gente de Deus já foi rasgado. Quando você se entrega, quando você vem na frente e diz assim, eu aceito Jesus como meu Salvador, o véu que separava, já foi rasgado de cima a baixo. Você tem acesso direto ao Pai. Então, quando você chega, eu imagino Deus
É tremendo. Você imagina Deus parado para ouvir, sabe, a Ana, o Léo, o Moacir, sabe? Quando de repente o Moacir chega assim, pai, eu estou aqui orando pela minha esposa, a Ana, e de repente Deus, sim, meu filho, diga o que é que você quer, orar por ela, porque era assim, e Deus está ali, ouvindo, como se não tivesse mais ninguém, só o Moacir, sabe? E de repente, aquele negócio que poderia ser 1 hora, 2 horas de conversa com Deus, termina em 5, 10, 15 minutos, e Deus queria conversar mais. Porque a gente passa, eu estou falando por mim, a gente passa tanto tempo na internet, no celular, passa tanto tempo assistindo um jogo, passa tanto tempo fazendo outras coisas. A gente se dedica tanto ao trabalho, não é errado. É certo se dedicar ao trabalho. A gente tem que trabalhar com excelência. Mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a gente tem também, Ele é o Senhor de tudo. Nós temos braço, mão, o ar que respiramos, tudo por causa dEle. Então a gente tem que parar para pensar e começar com 5, 10, 15, 20. Eu sei que a gente está muito cansado, principalmente quem trabalha e sai muito cedo. Eu estava assistindo sábado, eu e o pastor Raimundo, a missionária, esqueci o nome dela, Isa, não sei o quê, 79 anos. Ela disse que prega 365 ou 366 dias por ano. E chega a pregar até 2 vezes ou 3 vezes ao dia, dependendo. E ela, quando vai viajar, prefere viajar de ônibus do que avião. Por quê? É porque é onde ela descansa no avião. E ela já é, sabe, aquele cabelinho assim. E ela prega que é divinamente bem. Tem não sei quantos funcionários, tudo registrado. E ela diz assim, Senhor, graças a Deus que eu não sei o dia que tu vai me levar. Mas o dia que eu te peço que tu me deixes dias, mas assim, essa é a minha vontade, mas que seja feita a tua, porque eu quero levar mais e mais dias a tua palavra. Já pensou que bênção? Muitas vezes a gente diz que quer, eu queria logo que chegasse a minha hora, que Deus me chamasse, mas isso não cabe a nós. O propósito, Deus tem que fazer a obra, tem que fazer o propósito na nossa vida. A gente tem que ver. Muitas vezes falta o nosso filho, a nossa filha, o nosso esposo, a esposa, nosso pai, a nossa mãe. A gente tem que pensar nisso. Não é só eu, a gente não pode ser egoísta. E a gente tem que, como é que eu vou ganhar o meu esposo? Como é que eu vou ganhar a minha prima? O meu marido, sei lá, a minha mulher, através da oração. Através da oração. Não é chegando lá e eu dizer assim, vem cá, meu esposo, tu não vai para a igreja não, né? Tu não quer nada na vida não. Tu não só quer estar aí assistindo jogo, desse jeito tu vai para o inferno. Não é assim não, meu irmão. Tem que ter paciência. Tem coisas na minha vida que acontecem com alguém da minha família que eu não posso chegar aqui e falar. Mas tem coisas que, sabe, dá vontade de chorar mesmo. Coisas que de repente estavam de um jeito e de repente você vê de outro completamente diferente, que só Jesus pode mudar a situação. E você chega, Senhor, como é que pode ser de um jeito e agora está de outro? E Jesus diz, calma, tem calma, confia em mim. Não acabei com o meu propósito, confia em mim, fica tranquila, crê somente. E é isso que eu quero passar para vocês nessa noite. Isso foi só, como o Raimundo diz, como é filho, só uma abertura aqui da palavra de Deus, né? Amém. Vamos iniciar, né? Peço o pastor, nosso pastor querido, que bote aí em Atos 12.
Amém. Eu nem sei, acho que foi o pastor Hinaldo que falou, que é uma responsabilidade muito grande estar aqui, em cima, ser usada pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Toda vez que a gente vem aqui, não importa quantos anos você tenha de casa, quantas vezes você pregue, não importa. É uma responsabilidade muito grande, porque você vai falar da palavra de Deus. E você tem que passar para as pessoas do que você está cheio. Porque não adianta eu passar uma coisa que eu não vivo. Né? Então, Atos 12, eu vou ler esse texto do início aqui, para que a gente entenda o que é a oração. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo, vou ler por ali. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo preendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passara a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E o bom que a gente tem que saber aqui, que o que tinha acontecido com Tiago, ele tinha sido morto. E o que ia acontecer com Pedro? A mesma coisa. A mesma coisa. Herodes ia fazer a mesma coisa com Pedro. E o pessoal estava lá orando. E tem gente que diz que a oração não é atendida. Ah, mas tem oração, eu já vi muito. Quando a gente pregava, as pessoas, pastor, na época eu não era pastor, mas tem vezes que eu oro e eu não sou atendida. Vamos ver por que as orações da gente muitas vezes não é atendida. 2 Crônicas, capítulo 14. Aliás, 2 Crônicas, eu acho que é o capítulo 14. Acho que é onde diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. E se com 7,14.
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, aí tem um então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem o então. Quer dizer, a gente tem que obedecer. O obedecer é melhor do que o sacrificar. A palavra de Deus já disse. A gente, às vezes, o que a gente quer? Está nos caminhos errados, mentindo, fazendo as coisas erradas e quer chegar, pedir as coisas a Deus. E muitas vezes a gente ora, pede 1, 2, 3, 4 vezes e já quer que Deus atenda. É o fast food. Eu quero chegar e pedir: Senhor, eu quero arranjar um emprego para mim. E você pede. Deus não arranjou. Deus não está nem aí para mim. O do mundo pediu um emprego e no instante lá ganhando não sei quanto. E fazendo um monte de coisa errada. E eu estou aqui na igreja, não falta. O pessoal diz isso. A pessoa. E o que é que a gente tem que entender? Eu não sei muito tempo, mas eu já falei isso algumas vezes. Eu tentei encontrar o livro e eu não encontrei. Tem um livro do pastor Peter Wagner, que eu li há muito tempo atrás, acho que uns 20 anos atrás. Oração Eficaz, muito boa, muito bom o livro. Ele estava orando por uma pessoa que daqui para baixo, a pessoa não se mexia. A pessoa era deitada, era uma jovem que, novinha, ela tinha tido um problema. Eu não lembro se era de nascença. Depois eu posso até dizer outra vez que eu vinha pregar. Eu vou atrás desse livro e vou dizer para vocês. Ele estava orando por essa pessoa, porque ele orava e muitas pessoas eram curadas. Ele era daquele G12, junto com a Valnice Mil Homens, do Renê Terra Nova, daquele pastor também da Colômbia, junto, orávamos, muita gente era curada. E ele colocou esse testemunho no livro dele. E ele disse que estava orando, ele ia toda semana, era como se fosse uma célula. Isso, eu não me lembro se era 5 ou 15 anos. E toda vez para ele ir para esse local, ele pegava um trem e ia. E ele já começava no caminho a orar por essa jovem. E ele ia orando, e já ia completar esse tempo. E ele orava, e ele, toda vez que ia, e quando chegava lá, a moça do mesmo jeito, ele orava. E quando já estava perto de completar esses 5 ou 15 anos, eu não lembro. Na minha mente eu acho que é 15 anos, mas eu não vou dizer, porque pode não ser, eu vou dizer 5. Depois eu digo direito. Aí ele disse assim, olha, quando ele ia no trem, ele disse assim, olha, hoje eu vou dizer para a mãe dela que eu não vou mais, porque eu tenho outras coisas para ir. Se eu estou orando há 5 anos e ela não está nem se mexendo, ainda está se alimentando por canudo e por líquido, e não está desse jeito, eu não vou mais. É 5 anos que eu estou em toda semana, pego o trem, volto de trem. Isso está tendo, eu não vou mais, eu tenho que ter cuidado. Ele já vinha orando há umas 3 semanas já para dizer isso e não tinha coragem, né? Aí ele disse que quando chegou lá na casa, para dizer, ele disse que quando chegou, a mãe da moça já veio correndo, os irmãos, o pai da moça, para dizer, pastor Wagner, o senhor não sabe o que foi que aconteceu. Fulana sentou e já está se alimentando. Me arrepiou toda. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Aí ele disse que o Senhor me perdoa pela minha falta de fé. Aí ele disse, se ela já está
se sentando, vou continuar orando para que as pernas se movimentem e ela comece. Que a cura seja completa. Me perdoa pela minha falta de fé, Senhor. E aí continuou. Aí, pensou, que bênção. Muitas vezes a gente desiste de orar por alguma coisa. A gente começa a orar pela conversão de alguém e a gente para no caminho. De um sonho, de alguma coisa e a gente para. Porque a gente, Deus não vai responder. A gente tem que saber, Senhor, se isso é da tua vontade. Eu já comecei, eu tinha uma oração que eu estava fazendo. Eu fiz uma oração mais ou menos durante 5 meses. E quando foi mais ou menos nesses 5 meses, Deus chegou para mim e disse: Arlene, não precisa mais você orar por isso. Vai ser no meu tempo. Eu vou lhe atender, mas vai ser no meu tempo. Não precisa mais orar. Só que aqui lá eu ia começar a orar. Não precisa. Gente, era super engraçado. Não precisa. O que eu disse já está respondido. Mas vai ser no meu tempo. Tenha paciência. Vai ser no meu tempo, porque vai ser tratado. Vai vir do meu jeito. E eu digo, Senhor. Só que o ser humano, né? Você sempre quer um emprego no seu dia. Você quer as coisas no seu dia. Digamos, o homem quer aquela mulher loura dos olhos azuis. Né? Eu não quero isso, não quero aquilo. Então, você quer um emprego naquele dia, Senhor, eu só quero a minha casa, eu só quero se for naquele local, eu só quero emprego se for. E Deus, tenha calma, eu sei o que é bom para você. Eu vou fazer assim, assim, assado. E Deus fez coisas que... O quê? Isso é impossível aos meus olhos. Gente, é impossível o que Deus fez. E é assim. Aí vamos lá. Tem outra coisa aqui. Vamos ler. Em Tiago 5, 13 a 18. Amém, glória a Deus. Ore, povo meu. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aleluia, glória a Deus. Você quer alguma coisa? Tem coisas impossíveis na sua vida? Ore, clame a Deus. Ore para agradecer, ore para curar, ore para pedir a Deus aquilo que é impossível. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar de reclamar, de se preocupar, é tão difícil. Olha, hoje o mundo como tal, eu estava conversando hoje com o pastor Raimundo, o pastor estava dizendo para mim, querida, as coisas estão tão difíceis, porque dinheiro as coisas aumentaram muito, dinheiro está muito difícil. Esse negócio de a pessoa, como é que eu posso dizer? Por exemplo, a Ariane, minha filha, ela tem um estúdio lá em Maracanã. Tinha dia que
ela chegava e dizia assim: mãe, se eu quiser passar a noite, isso até janeiro desse ano, se eu quiser passar a noite, fevereiro, se eu quiser passar a noite trabalhando, eu trabalho. É porque eu não aguento. Ela chegava em casa, tinha segunda e terça, ela não aguentava. Não, eu tenho que trabalhar, tenho que parar. E esses dias ela não foi trabalhar, nem segunda, nem terça e quarta. E ela estava dizendo: mãe, vou abrir um estúdio por aqui, por Fortaleza. E ela não dizia: não posso, mãe, abrir, porque lá eu não dou conta. E hoje não está fácil. As coisas não está fácil. Não está fácil arranjar dinheiro para fazer unha, não está fácil arranjar dinheiro para cílios, para isso, para costura, para não sei o quê. As coisas não estão fáceis. Raimundo disse que saiu ontem para comprar alguma coisa e de repente comprou pouquinha coisa com um monte de dinheiro. As coisas subiram. Gente, o que foi que aconteceu? Todo mundo sabe, mas não vou falar sobre isso. Mas a gente tem que clamar. O povo de Deus, nós temos um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos. E pedimos como? Através da oração. A gente tem que parar de pensar, de estar olhando para a vida do outro, o que o outro está fazendo, o que o outro está deixando de fazer. O outro é o outro, meu irmão. Sabe o que a gente tem que fazer pelo outro? Orar pelo outro. Poxa, a pastora Arlene está fazendo isso. Vamos orar pela pastora Arlene. Às vezes, a pessoa não sabe da vida de ninguém, do que a pessoa faz. Hoje eu estava me lembrando, disse até para essa pessoa. Uma pessoa chegou para uma certa pessoa, algum tempo atrás, e disse para essa pessoa, eu acho que estava fechando uma porta, e essa pessoa chegou um portão, sei lá, ou abrindo um portão, olha, e essa pessoa era uma cheia de unção, né, entre aspas, ela se achava, né, olha, tu não vai passar de abridor de portão e fechador de portão de igreja. A pessoa não pode falar isso. Não sei o dia de amanhã. A gente tem que ter cuidado com o que fala de pastor, de pastora, de membro de igreja. A gente tem que orar uns pelos outros. A gente tem que dar a mão ao que está no chão. Cada um vai dar conta de cada um. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Ai daquele que coloca a mão para estar falando de alguém. Essa pessoa hoje está no mundo. E essa pessoa que ia abrir e fechar a porta está pregando a palavra de Deus. Hoje é uma pessoa que tem cargo na igreja, está crescendo na igreja. Em nome de Jesus vai crescer cada vez mais. E é uma pessoa humilde. Uma pessoa simples. Não fala mal de ninguém, não larga. Ninguém vê ele falando mal, abrindo a boca para falar A, B e C de ninguém. É isso que Deus quer. Que ninguém fale. É isso. Às vezes a pessoa diz assim. Eu estava assistindo, eu comecei a chorar. Quando de repente, um desses filmes pequenos que passa. De repente, eu não sei se vocês viram. No colégio, na faculdade, várias pessoas, a professora saiu. O coisa caiu no chão, algumas pessoas saíram da carteira e sendo arrebatamento. Um casal ia andando, a moça desaparecia, outros, e de repente, e você? Vai ficar ou vai? Você tem certeza que vai? Aí vinha a pergunta, como é a sua vida de oração? Como é a sua vida? Você está fofocando? Está falando mal do irmão? Você está fazendo a sua obra como é para fazer? Porque a gente, você tem que entender o seguinte, quando você chega aqui na frente e diz que aceita Jesus
e vai fazer determinadas coisas, não é com o pastor que você faz aliança, é com Deus. Não é com o pastor. Ah, mas eu não sei se aquele é pastor mesmo, eu tenho dúvida. Não quero saber, é com Deus. É como uma pessoa estava dizendo assim, eu não dou dízimo naquela igreja, porque eu acho que aquele pastor rouba. Meu amigo, se ele rouba ou se ele não rouba, é problema dele. Você tem que fazer a sua parte. Então, é isso que eu tenho que dizer, oração. Uma coisa que eu queria falar aqui, que eu acabei mudando para outra coisa, é sobre Charles Spurgeon. Quem conhece Charles Spurgeon? Antigamente eu lia, eu cheguei a ler mais de 3 livros por mês. Charles Spurgeon é conhecido como o príncipe da pregação. Eu não sabia, vim saber hoje. Perguntaram a ele porque a igreja dele tinha tanta gente, tinha tanto crescimento. E ele falou que por causa da usina do poder. E perguntaram o que é isso. Ele disse assim, na segunda-feira tem milhares de pessoas orando aqui na igreja. Intercedendo pela pregação, intercedendo, orando pelos pastores, pelos ministérios de louvor, pelo ministério, por tudo na igreja, pelos membros, por tudo. E quando eu estou pregando aqui, que a igreja tinha um subsolo, tem gente lá embaixo orando, tem gente intercedendo lá embaixo. Então tem gente, não para. E eu acabei de pensar que eu cheguei numa época, eu não me lembro quem era o pastor. Tinha Daniel Nash. Eu comprava muito livro de fora. E eu cheguei a comprar esse do Daniel Nash e já veio traduzido para mim. E Daniel Nash, quem era? Era um intercessor de um grande pastor. Ninguém conhecia ele. Eu não me lembro de que pastor ele era. E ele só fazia interceder. Então esse pastor foi falar só dele. Ele disse, para onde eu vou, vai na frente. Esse intercedor, ele vai dias na frente. Eu vou fazer uma cruzada, ele vai na frente e fica orando um hotel lá no canto e vai orar para que tudo seja dado bem. Então ele vai na frente. E tem outros casos também, esqueci de um nome de um grande pregador lá dos Estados, da Inglaterra, que dizia que iam 4 pessoas. E quando ele chegou, era até num hotel pequeno. E quando ele chegou nesse hotel, no dia da cruzada, um dia antes, a mulher chegou, a dona do hotel, e disse, foi bom que o senhor chegou. Porque eu já estava preocupada. Esse pessoal que chegaram, era como se fosse sábado, esse pessoal que chegou na sexta-feira aqui, na quinta-feira, chegaram e não é dia e noite lá, ruando, não saem para beber água, não comeram nada. Eu já bati na porta e eles reclamando, gritando, e é tudo. E eu, apavorada, já tentei abrir a porta, não consigo. Estou para chamar a polícia. Aí ele, não se preocupe não, é porque a gente mudou de pensão, era a pensão que ele ficava, a gente mudou de pensão, eles estão já orando para afastar demônios, para quebrar esse negócio de maldição, porque a gente está com a cruzada aqui nesse determinado local. Quer dizer, esses grandes pregadores daquele século passado, tinham todos esses intercedores, que se chamam atalaias. Então é isso, a igreja, né, tem que ter intercessores que não tenham aqui, que a gente não venha aqui, porque muitas vezes, para se chegar aqui, como os pastores já fizeram, fica difícil para as pessoas virem, mas que gente em casa, eu não estou dizendo que alguém não faça isso. De repente, eu sei que algumas pessoas já oram, mas que façam isso, que comecem a orar pelos cultos. Ah, pastor, eu já oro, amém. Glória a Deus. Vamos interceder, mas eu já intercedo, pastor. Amém. Glória a Deus. Ah, interceder para a equipe de louvor.
Vamos ter uma equipe de intercessão. Eu já intercedo, pastor. Amém. Vamos criar, vamos fazer isso. Né? Eu nem vou abrir mais, mas quem não se lembra de Ezequias, que o profeta Isaías chegou lá, ele estava muito doente. É lá no 2 Reis 20, quando Isaías chegou e disse para ele que essa doença que você tem é para a morte. E ele, o que foi que ele fez? Ele chegou, foi lá para a parede, começou a chorar, orou. E antes que Isaías chegasse lá fora, Deus mandou ele voltar. Volta. Diz que eu vou. Aleluia, glória a Deus. Ah, Senhor, ser servido de ti, lembrar de que andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que nem havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aleluia. Uma salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Amém? Vamos orar a Deus, vamos agradecer ao nosso Pai, porque a gente está disposto a ouvir a nossa oração, quando ela é de coração. E se você diz assim, sabe, pastora, eu não sei orar, o Espírito Santo que habita na gente nos ajuda a orar, em espírito e em verdade. E se você não sabe, é só dizer assim: Pai, eu quero falar contigo. Eu não sei, você chega humildemente com suas palavras. Não precisa dizer aquelas palavras bonitas. Deus quer ouvir o teu coração. Deus quer ouvir, sabe, o que você tem para falar com Ele. Deus quer ouvir a tua humildade, a tua sinceridade. Não adianta você chegar para Deus e falar aquelas palavras bonitas, aquelas coisas todas, e não for sincero. Deus sabe tudo. Antes de ouvir falar, Deus já sabia. Antes de as palavras chegarem à tua boca, Deus já sabe. Então Deus quer ouvir a sinceridade do teu coração. Amém? Gente, eu tenho tanta coisa para falar. Amém, glória a Deus. Mas vamos encerrar em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus.